Manual de sobrevivência para o praticante. Capítulo 1. Intensidade. Intensidade a gente pode considerar de duas formas. E aí eu vou relatar aqui, de conversar apenas relacionado ao treinamento de força. Então, entende-se aí como musculação e crossfit também. Intensidade é diretamente ligada ao percentual de carga relativa a uma repetição máxima ou relativa a um teste de esforço máximo de repetições máximas. Então, intensidade é o quanto você levanta em quilagem. Simples assim. Claro que vai ter outras variáveis que vão se interagir com a intensidade, porque elas não conseguem se desassociar, se mexer em uma, sempre vai ter outra variável que vai sofrer uma consequência dessa mudança. Mas intensidade no treinamento de força é peso, principalmente. Pode ser velocidade da ação dos gestos, também pode, tem uma relação direta com a potência. Então uma série de 8 é mais intensa que uma série de 10, que é mais intensa que uma série de 12, que é mais intensa que uma série de 15 e assim sucessivamente. Nós estamos dizendo aqui que em mais intenso é melhor, que mais intenso queima mais calorias. Não é isso que estamos dizendo. Apenas estamos dizendo em relação ao conceito de intensidade, que muitas vezes se confunde com o termo carga de treinamento. Quando a gente fala em carga de treinamento é o conjunto de todas as variáveis do treinamento, não só as agudas, tá, que a gente faz na sessão, mas também as mais crônicas, as que são quantificadas ao longo da semana, tá? Mas carga de treinamento é a soma de todas as variáveis do treinamento esportivo ou do treinamento de força que vão resultar num trabalho mecânico, num trabalho total maior, tá? Ou resultar, ou querer aplicar algum tipo específico de carga de trabalho. Então, carga de treinamento tenta entender como carga de trabalho, ou no inglês também muito conhecido na literatura como volume load, ou volume de carga, que também é a mesma coisa. Então, esses termos às vezes se confundem com intensidade, mas intensidade é peso, é o quanto que a série ou o treino permite você levantar mais peso, quilagem. Intensidade não significa que o seu treino está gastando mais calorias. A intensidade tem a ver apenas com o peso. A intensidade pode influenciar num gasto energético maior? Sim, mas o determinante disso é mais o volume. Ou seja, geralmente a carga de treinamento, o volume load, é que mais implica num treino que gasta mais calorias. A intensidade vai se relacionar com isso, mas ela não é o fator determinante para gastar mais calorias. Se você escutou que intensidade aumenta o gasto energético de calorias, quilocalorias, você foi enganado. Não é muito bem por aí. Quando a gente se refere ao termo intensidade, não significa que o treino é extenuante, que o treino tem que ser até a falha. Intensidade, principalmente que ela é um fator determinante para o ganho de força bruta, de força máxima, de potência, deve simplesmente se relacionar com o peso. Só que o termo intensidade, muitas vezes ele gera outros entendimentos. Como já mencionei, que vai gastar mais calorias, que vai gastar mais energia, mas não é muito bem por aí. Desassocia o termo intensidade de extenuante e de difícil. Desassocia. Apenas entenda que intensidade é um parâmetro, uma variável, e ela não pode ser entendida sozinha como fator determinante e principal dentro do treinamento. Muitas coisas que a gente também escuta é que a amplitude aumenta a intensidade. Horas, isso é totalmente equivocado. Vamos fazer um teste simples aqui. Imagina que você faz um leg press ou um agachamento com a limitação na amplitude de movimento, que você vai até 90 graus. E você vai pôr o maior peso que você conseguir. Obviamente, você vai levantar X. Quando você vai tentar levantar o mesmo peso descendo mais, você não vai conseguir voltar e levantar o mesmo peso. Você vai ter que diminuir a quilagem, ou seja, diminuir a intensidade, diminuir a quilagem. Então a amplitude ela é uma variável que está mais associada a volume. O implemento vai percorrer maior distância, os ângulos articulares produzidos vão ser maiores, portanto, é uma variável que está associada ao volume e não à intensidade. Novamente, intensidade é peso, é o que te permite fazer maior levantamento de peso e não necessariamente permanecer mais tempo em execução. Tempo é volume, beleza?
Então, se você está fazendo mais amplitude, está realizando maior amplitude angular, que o objeto, o implemento está fazendo, está percorrendo uma distância maior, é volume e não intensidade. Treinos de intensidade maior não são treinos que geralmente gastam muita energia. Por mais que você levante muito peso e o trabalho mecânico seja grande, isso não necessariamente significa que você vai gastar muita energia. Agora, se seu treino for de alto volume, com alta intensidade, se você tiver disposição e tempo para fazer isso, pode ser que você tenha um treino bastante desgastante, né? Que utilize bastante quilocalorias, que você gaste bastante energia. Mas entenda que sozinho intensidade não produz isso. Treinos pesados, de grandes quilagens, não são treinos que gastam muitas calorias, que vai fazer você ficar cansado. Quem te dá mais sensação de cansaço e desgaste fisiológico são variáveis de volume, que vão obviamente integrar a intensidade, mas são variáveis geralmente que são de volume. Tem trabalhos que demonstram que séries simples de grande quantidade de peso levantado, comparado a séries que são maiores, com menores quantidades de quilagem, ou que são associados com super séries, treinos, exercícios combinados, o desgaste fisiológico percebido, e não somente o percebido, mas o coletado, o amostrado, feito a amostra fisiológica, as pessoas que fizeram um treino de volume maior, com a quilagem menor do que o treino de intensidade elevada, possuíram não só percepção fisiológica de desgaste maior, mas clinicamente apresentaram um desgaste fisiológico maior. Então, a intensidade, o treino de peso maior, não necessariamente significa que você vai ter um gasto energético maior ou que você vai gastar mais energia. Muito pelo contrário. A gente tem dados que o treino de intensidade elevada na força, ele é até mais tranquilo de uma reparação tecidual mais rápida que um treino de volume maior, de séries maiores, de repetições maiores, de combinação entre exercícios maiores. Então não é muito bem por aí, tá? Estou dando aqui alguns exemplos. Então a maioria dos métodos que a gente tem de treinamentos avançados, eles não são métodos que aumentam a intensidade. A maioria deles aumentam o volume, a sua exposição de tempo maior ao esforço. Quer ver um erro muito equivocado? Falar que drop set é um método que vai aumentar a intensidade. Não vai aumentar a intensidade. Você vai ficar mais tempo permanecendo em esforço. Lembra que tempo é uma variável associada a volume? Pois é, você está ficando mais tempo levantando peso, reduzindo o peso sistematicamente. Você está fazendo maior volume, você não está fazendo mais intensidade. O problema é que as pessoas também associam intensidade à percepção subjetiva de esforço. Maior esforço não é maior intensidade. Desassocie intensidade disso. Intensidade é peso. Pensa agora que todo exercício que permitir você levantar mais peso, intensidade. Todo exercício que for fazendo, ou método que for fazendo com que você fique mais tempo em execução e que diminua o seu peso, a quilagem, não é intensidade. Basicamente é isso, para ficar fácil. Associe intensidade a peso principalmente. Intensidade, peso. Intensidade é peso, te permite levantar mais peso. E os métodos avançados de treinamento que existem são métodos que aumentam o volume. São poucos os que vão permitir você levantar mais peso dentro de uma série ou de uma sessão de treinamento. Exemplo, pirâmide crescente, ou seja, à medida que você vai fazendo uma série, ou seja, tem uma série que você começa com 10. A segunda série, depois você vai fazer 8. A terceira série você vai fazer 6. Então, é uma série que está aumentando a intensidade, pois as repetições vão ficando menores. Uma pirâmide crescente de intensidade ou uma pirâmide decrescente no volume de repetições. Portanto, são pouquíssimos os métodos que vão permitir você levantar mais peso. Isso gera uma confusão muito grande, porque o que a gente vê aí é a gente escrevendo abobrinha e dizendo que método X aumenta a intensidade, que método Y aumenta a intensidade, sendo que é um ou dois métodos que vão permitir você levantar mais peso dentro de uma sessão de treinamento. O restante está sempre associado ao volume, ao tempo, à maior distância percorrida de forma angular pelas suas articulações ou do implemento. Portanto,
dificilmente você terá métodos que vão aumentar a intensidade, desde que seja também outra forma associar a velocidade de execução das ações. Mas geralmente o que acontece quando o peso está muito alto, você não consegue empregar uma grande velocidade de execução. Então, portanto, a intensidade tem uma linha tênue aí entre a potência também, mas é difícil você levantar muito peso fazendo muito rápido. Impossível. Mas não vou entrar em detalhes de velocidade, porque é uma questão muito mais complexa de conversar, de explicar. Vamos nos ater apenas ao peso, tá? Não estou dizendo que intensidade também que não vai te dar um problema ou não pode causar nenhum problema. Claro que quanto maior a intensidade, você tem um maior estresse mecânico muscular, né, no sentido de fase excêntrica de estiramento muscular, e maior carga, obviamente, mecânica sobre as articulações. Então tem um custo. Pode ser metabolicamente mais gostoso, mais tolerável, mas as articulações, os tendões e os músculos sofrem muito para poder levantar muito peso ou fazer uma velocidade muito grande. Então tem os seus riscos, tem também, é sempre uma balança. Quais são os possíveis positivos efeitos, né? E quais são os possíveis negativos efeitos? É sempre colocar numa balança e pesar e ver qual momento também que vai ter que haver essa troca, essa mudança de estímulos. Então treinar muito pesado é gostosinho? Pra caramba! Você não vai ter aquela sensação de fadiga terrível, você não vai ter muita acidose. Claro que isso vai dependendo de quantas séries você está fazendo, de qual que é o volume total do seu treinamento. É um treino mais gostosinho de fazer, levantar muito peso, fazer 20, 25 segundos de execução só, tranquilo. Só que o peso tem um risco maior de lesão mecânica, né, provocado por alta quantidade de peso. Mas é um treino gostosinho, fisiologicamente super tranquilo de recuperar em relação a um treino de volume mais elevado. Claro que aqui a gente está falando em linhas gerais, claro que tem tanta coisa que pode ser mexida que pode alterar essas características do treino, mas eu estou deixando em linhas gerais para ver se fica fácil de todo mundo entender. É difícil para muitas pessoas entender, mas regrinha básica: desassocie o termo intensidade de percepção subjetiva de esforço e de percepção de fadiga maior. Não é isso, desassocie, tá? A intensidade está sendo usado o termo de forma equivocada por muitas pessoas. Um treino extenuante não é necessariamente um treino intenso. Muito pelo contrário. Intensidade, também peso, né? Um treino de intensidade elevada não combina com fadiga. Então quem está dizendo para você que está treinando até a falha, que é intenso, já está falando abobrinha por si só. Intensidade não combina com falha muscular, não combina com extrema fadiga metabólica. Treino de intensidade elevada é um treino gostosinho, que você tem curtíssima duração de esforço e aumenta, né, que utiliza grande quantidade de peso. Isso não é necessariamente o treino que vai te dar maior desgaste físico, não tem nada a ver com chegar até a falha. E é aquela coisa, né? As pessoas estão sempre fazendo o uso equivocado das coisas porque muitas vezes desconhecem. Regra de novo: intensidade, peso, quilagem que você levanta. Desassocie a intensidade de desgaste, desassocie a intensidade de percepção subjetiva de esforço. Um treino de volume maior, na maioria das vezes, produz uma sensação de esforço maior. Tá? Ele vai alterar a forma como você percebe o esforço. Um treino de intensidade muito elevada muitas vezes nem eleva isso. É o que eu tenho mais, não só lido também, obviamente, mas eu aplico treinos de intensidade bem elevada. E meus clientes que estavam voltando, que estavam treinando comigo na pandemia, treinando em casa, nas suas residências, voltando para a academia, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Treino de intensidade elevada. E aí as pessoas, né, eles já se assustaram. Ué, que é isso? Treino de intensidade elevada? Eu vou cansar muito. Quando você vai ver uma avaliação de scores que eu tenho, a percepção de esforço ela é ridícula. Por que eu fiz essa troca também? Porque eles estavam treinando com volume elevado. Porque não havia possibilidade de treinar com com peso elevado. Então a gente compensa no volume, em variáveis de volume. Para também evitar esse estresse muito grande, metabólico que eles tiveram, e esforço repetitivo prolongado que eles tiveram nas sessões de treinamento durante a pandemia, eu já coloquei na volta treino de alta intensidade, sim, obviamente para quem eu já conheço, para quem eu sei que consegue exercer treinos de intensidade elevada.
Não tem essa de treino intenso ser mais desgastante. É claro que assim, se tiver associado ao volume. Há variáveis de volume que prolonguem mais ainda o treinamento. Aí ok, mas por si só a intensidade não gasta mais energia, não gasta mais caloria. O termo está sendo constantemente deturpado. Intensidade, peso. Pode ser velocidade também se a gente for principalmente tratar de outras modalidades, de outras valências físicas, como por exemplo, velocidade de movimento associado a parâmetros cardiorrespiratórios. Aí a gente pode falar mais ainda de velocidade de ações dos gestos motores, tá? Então eu vou ficando por aqui. É grande, mas eu espero que o vídeo tenha sanado aí as suas dúvidas, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Saúde, paz e estudos.